Vale a pena parcelar a fatura do cartão de crédito? Você realmente acredita que pagar apenas o valor mínimo da fatura é um bom negócio? Pois fica comigo até o final desse vídeo antes que seja tarde demais e você faça uma grande besteira. Olá, eu sou a Ellen Ângela, educadora financeira, e desenvolvi alguns cursos com tudo que você precisa aprender para cuidar bem do seu dinheiro de maneira fácil e finalmente realizar os seus sonhos. Acesse ellenangela.com.br para conhecer os meus cursos. Caso você não queira investir em um curso agora, não tem problema. Aproveite para se inscrever nesse canal e assistir mais de 400 vídeos gratuitos. Bem, antes de continuar, eu preciso te avisar que eu só vou responder perguntas aqui nos comentários desse vídeo de quem assistiu até o final. Combinado? Bem, então vamos direto ao ponto. O que fazer quando você recebe a fatura do cartão de crédito e não tem dinheiro suficiente para pagar o valor total? Se você olhar o que está escrito na fatura, seja na fatura impressa ou lá no aplicativo no seu celular, você vai descobrir que o banco te oferece duas opções. Você pode pagar o valor mínimo da fatura ou algum valor entre o mínimo e o valor total, ou você pode parcelar o valor total da fatura em 6 vezes, 12 vezes, 24 vezes, depende aí da proposta que o banco está te fazendo, da opção que o banco está te oferecendo para parcelar essa fatura. Num primeiro momento, as duas opções podem parecer boas, né? Afinal, você não tem dinheiro para pagar o valor total, mas você também não quer ficar sem pagar, né? Não quer parecer uma pessoa caloteira. Então, as duas opções parecem boas, mas tem um detalhe aí em letras miúdas que vai simplesmente ferrar a sua vida. Esse detalhe são os juros cobrados pelo banco nas duas opções. Esses juros cobrados pelo banco variam de banco para banco e variam também conforme o cliente, né? Então, o mesmo banco cobra taxas de juros diferentes de clientes diferentes. Isso porque quando o banco acredita que aquele cliente é um bom pagador, o banco cobra taxas menores. Porém, mesmo que você nunca tenha atrasado o pagamento de nada, esses juros de cartão de crédito são tipicamente mais altos do que juros de empréstimo, de financiamento e de consignados. Para você entender isso de forma mais prática, eu vou usar como exemplo aqui os juros que estão descritos na fatura do meu cartão de crédito e a gente vai analisar aqui o que acontece, tá? Mas lembre-se, eu vou mostrar aqui as taxas que estão na minha fatura. O seu banco pode te cobrar taxas maiores ou menores do que essa que eu vou mostrar aqui. Então, para você saber direitinho, você tem que olhar na sua fatura qual é a taxa que o banco vai te cobrar nas duas opções. Então, olha só, eu tirei um print aqui dessa parte da minha fatura que mostra os encargos, tá? Então, veja que nesse cartão de crédito, o banco vai me cobrar juros de 7,64% ao mês se eu parcelar o valor total da fatura. É o juro que tá ali, ó, 7 parque fatura, tá? E o banco vai me cobrar 9,61% ao mês se eu entrar no rotativo, ou seja, se eu pagar apenas o valor mínimo da fatura. Veja que o banco ainda pode cobrar outras taxas, como multa e mora, por isso que você deve considerar sempre a taxa de juros que está escrito aí, 7, né? Está escrito 7 na frente. O que significa 7? É o custo efetivo total, ou seja, a taxa de juros da dívida acrescida de outras taxas. Então agora vou pegar um exemplo prático, tá? Imagina que você recebeu uma fatura aí no valor total de R$1.000 e você vai pagar apenas o valor mínimo. Vamos supor que o seu banco exija um valor mínimo de 15%. Isso não é padrão, seu banco pode exigir um valor mínimo maior ou menor do que esse, mas eu vou usar o exemplo de acordo com o que é aqui do meu cartão. Então, pagou R$1.000, aliás, recebeu uma fatura de R$1.000 e você pagou apenas R$150, só 15% do valor total da fatura. Vai ficar pendente para o mês seguinte R$850. E no caso de uma taxa de 9,61% ao mês,
tá? Não é ao ano, igual nos investimentos, é uma taxa de 9,61% ao mês, então eu teria que pagar R$ 81,68 de juros no mês seguinte, tá? Se fosse uma fatura de R$ 5.000 e eu pagasse um mínimo de apenas R$ 750, no mês seguinte eu teria que pagar R$ 408,42 de juros, além dos R$ 4.250 que ficou pendente do mês anterior. Por outro lado, se você optasse pelo parcelamento da fatura, aí os juros seriam de 7,64% ao mês, né, que é menor do que 9,61%, mas ainda assim é muito alto. E conforme o parcelamento se estende, o efeito desses juros fica cada vez pior. Então, para demonstrar, eu usei aqui a calculadora do cidadão, que você pode usar, tá lá no site do Banco Central, e eu fiz uma simulação ali, ó, de um valor de R$ 1.000 parcelado em 12 vezes com uma taxa de 7,64% ao mês. Isso daria uma parcela de R$ 130,23 e no final você teria pago R$ 1.562,76, ou seja, você gastou R$ 1.000, né? Esse era o valor da sua fatura. Mas com esse parcelamento você teria pago, no final das contas, R$ 562,76 de juros. Quanta coisa mais legal poderia ter feito com esse dinheiro, né? Poderia ter gasto com algo mais interessante do que pagar juro e poderia, inclusive, estar investindo esse dinheiro. Se o valor parcelado fosse de R$ 5.000, você pagaria R$ 2.813,80 de juros. Ou seja, quanto maior o valor, maior o estrago. Então, o que você deve fazer? Acompanhe aí que eu dividi isso em 5 passos, tá? Primeiro passo, você deve parar imediatamente de usar o cartão de crédito. Não importa qual foi o motivo de você ter gastado mais do que podia pagar. Se isso aconteceu, significa que você perdeu o controle das suas finanças, então a melhor coisa a fazer agora é parar de usar o cartão de crédito. Segundo passo, antes de escolher se você vai pagar só o valor mínimo ou se você vai parcelar a fatura, você precisa ter certeza de que você vai honrar esse pagamento no mês seguinte ou nos próximos meses. Por exemplo, se você escolheu pagar apenas o valor mínimo, você precisa ter certeza de que no mês seguinte você vai conseguir pagar o valor que ficou pendente, vai conseguir pagar os juros cobrados e ainda vai conseguir pagar as outras compras que você já tinha feito neste cartão. Se você sabe que não vai conseguir pagar isso no mês que vem, então não adianta pagar nem o valor mínimo agora. Por quê? Se você paga o mínimo agora e no mês seguinte você não paga o restante, você entra na terrível bola de neve dos juros compostos do crédito rotativo do cartão. Por outro lado, se você escolher parcelar a fatura e você também não tem certeza de que vai conseguir pagar em dia as 12 parcelas, também vai acabar entrando na bola de neve se você não honrar esse compromisso. Então vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte: se você tem certeza de que vai conseguir pagar no mês seguinte o valor pendente, né, aquilo que você não pagou agora, então a opção menos pior é você pagar na fatura atual o valor mínimo. Porque apesar da taxa de juros ser maior no crédito rotativo, se você pagar tudo no mês seguinte, você vai ficar devendo por apenas um mês. Então, o total de juros vai ser menor do que se você parcelasse essa dívida em 12 vezes, mesmo que com uma taxa de juros menor. Lembra do exemplo que eu dei antes? Então, vamos relembrar aqui, ó. Se numa fatura de R$ 5.000 você pagar apenas R$ 750,
no mês seguinte você terá que pagar R$ 4.250 mais R$ 408,42 de juros. Lembrando que eu usei aqui as taxas do meu cartão, o seu cartão pode ser mais caro que isso, tá? Somando tudo, nesse exemplo aqui, você teria pago R$ 5.408,42, caso tivesse pagado o valor mínimo na fatura atual e tivesse pago todo o restante na fatura seguinte, né? O pendente e os juros. Agora, se você pegasse esses mesmos R$ 5.000 e parcelasse em 12 vezes com uma taxa de 7,64% ao mês, no final você teria pago R$ 7.813,80, ou seja, fica mais caro parcelar em 12 vezes porque é uma dívida mais longa do que se você pagar o restante tudo no mês seguinte, porque os juros funcionam assim, quanto mais tempo fica contando juros, maior é o impacto, tá? E se você puder pagar agora mais do que o valor mínimo, né, pague o máximo que você puder, porque quanto menos ficar pendente para o mês seguinte, menor será o valor total de juros que você vai pagar. A taxa continua a mesma, mas como é um percentual, você vai pagar um valor menor. Então, essa é a opção se você tem certeza que no mês seguinte vai conseguir quitar essa pendência, essa dívida. Quarto passo, se você não tem certeza de que vai conseguir pagar o restante no mês que vem, mas tem certeza de que é capaz de pagar as 12 parcelas em dia, então o parcelamento pode ser uma opção viável para você. Mas antes de decidir, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Se você perdeu o emprego ou por qualquer outro motivo não tem certeza de que vai conseguir pagar o restante no mês que vem ou honrar as parcelas, né, desse parcelamento da fatura, não pague nada agora, não pague o valor mínimo da fatura, não faça parcelamento e não pegue empréstimo para pagar essa fatura. Por quê? Se você está realmente sem dinheiro, se você não vai ter condições de pagar isso nos próximos meses, a opção menos pior é você parar de pagar, lembrando que o primeiro passo é parar de usar o cartão, então você também vai parar de pagar e vai juntar dinheiro para pagar essa dívida de uma vez por todas quando o banco fizer uma proposta de quitação. Na proposta de quitação, o banco tira lá alguns juros tal e fica mais vantajoso. Agora, não vá ficar se descabelando se o banco colocar o seu nome no SPC e ficar te ligando, porque ele vai fazer isso. Afinal de contas, você parou de pagar. Então, o banco vai começar a te ligar, né? Os cobradores do banco vão entrar em contato com você, vai colocar o seu nome no SPC. Mas isso é muito menos ruim do que você ficar pagando um pouquinho de vez em quando e nunca quitar essa dívida, porque é isso que acontece. Quando as pessoas ficam pagam uma hora o mínimo, aí depois pagam uma parcela, aí atrasa a parcela seguinte, o que acontece? Você fica anos nessa bola de neve e nunca consegue quitar essa dívida. Então é muito menos pior você parar de pagar, deixa o nome ir para o SPC mesmo, que aí você também não faz besteira, não faz outras dívidas, tá? E vai juntando dinheiro para você pagar essa dívida de uma vez por todas, quando o banco te fizer uma proposta de quitação. Aliás, o banco só faz essa proposta quando a pessoa para de pagar. Se você ficar pagando de pouquinho em pouquinho, o banco vai falar assim, ah, que beleza, ele tá aí pagando de pouquinho em pouquinho, tá pagando juros, então tá tudo bem, não vou fazer proposta para ele. É assim que funciona. Então, pare de pagar, não pague nem valor mínimo, nem faça parcelamento da fatura se você sabe que não vai ter condições de pagar. Essa última opção é uma estratégia radical, sim, e exige que você tenha controle emocional para lidar com a pressão aí de estar com o seu nome no SPC e ficar recebendo
cobranças o tempo todo, tá? Mas é uma opção mais eficiente para quem perdeu o controle das finanças e precisa primeiro se organizar e juntar dinheiro para quitar essa dívida definitivamente. Por outro lado, se você tem certeza que no mês seguinte você vai conseguir pagar o restante da fatura, então escolha lá a opção de pagar agora o máximo que você pode pagar e no mês seguinte você paga o restante sem risco disso virar uma bola de neve. Ficou claro? Se não ficou claro, se você tem alguma dúvida, coloca sua dúvida aqui nos comentários com a hashtag pergunta importante. Eu só vou responder comentários que tiverem essa hashtag. Valeu? Se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve neste canal para você ficar por dentro das novidades e receber o alerta dos próximos vídeos. Beijo e até o próximo!